Olá, hoje queremos ter novamente o nosso estudo em forma de gravação para quem não pode estar presente. Então, damos as boas-vindas a todos e esperamos que seja uma oportunidade para aprender e, de alguma forma, também compartilhar a palavra. Então, sempre deixamos aí o nosso WhatsApp disponível e também quando nos encontramos, podemos então conversar e tirar dúvidas que eventualmente surgem. Hoje, o nosso texto para estudo é 1 Reis, capítulo 18, os versículos 20 até 46. É um texto um pouco mais longo, mas é uma história. Eu acredito que ela vai nos ajudar a compreender, a entender também o que essa história diz. Acredito que é um texto já, uma história um pouco mais conhecida, mas sempre temos também o que aprender. 1 Reis, capítulo 18, os versículos 20 até o versículo 46. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e dividam-o em pedaços e ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: A Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o a terceira vez, e o fizeram a terceira vez.
De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Até aqui a leitura do nosso texto, e nós queremos fazer uma oração. Obrigado, querido Deus, pela oportunidade que temos de ler, de estudar a Tua Palavra, e queremos pedir que Tu estejas conosco, nos dando entendimento, nos dando o Teu Espírito Santo, para podermos compreender a Tua Palavra, termos também o discernimento de espírito para a nossa época, de podermos enxergar aquilo que nos prende, aquilo que nos desvia de Ti, e que o nosso coração e nossa mente se voltem completamente para Ti. Por isso, abençoe a Tua Palavra em nossas vidas. Nós queremos aprender a Tua vontade para a nossa vida. Por isso, oramos em nome de Jesus. Amém. Então, para quem vem acompanhando os textos aí de 1 Reis, a história de Elias, ela é uma história um tanto quanto dramática e cheia de altos e baixos. Tem diferentes etapas que o Elias, como profeta, precisa enfrentar. Até pelo fato dele ser profeta, ele não é poupado de provações, de privações, muito pelo contrário. Nós percebemos hoje também no nosso texto a barra pesada que ele tem a enfrentar. O último versículo da semana passada, o versículo 19, ele faz diretamente a ponte para o nosso estudo hoje, quando o Elias encontra o Acabe, ele se revela, eles têm essa conversa também onde o Acabe acusa o Elias de que ele é quem proporciona toda aquela seca, aquele contraponto para o povo, e o Elias diz: não, Acabe, o problema é você e o teu governo, porque vocês abandonaram a palavra de Deus, abandonaram a Deus, e por conta disso tudo, você está sofrendo tudo que está aí. E no versículo 19 termina o texto da semana, o texto anterior,
Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Foi esse o trato que Elias e Acabe fizeram. E o versículo 20 já engata diretamente nesse ponto. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então, inicialmente, nós podemos olhar essas duas partes do nosso texto, dos versículos 20 até o versículo 40, onde o povo está reunido. O profeta faz esse confronto, o profeta Elias com os profetas de Baal, se revela quem de fato é Deus. Quando se ora, quem responde. E num segundo momento, os versículos 41 até 46, nós percebemos a oração de Elias, que é a oração de fé. Inclusive, nós vemos em várias partes da Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, em Tiago 5, fala da oração de fé do profeta Elias. Então, na primeira parte, nós vemos o cenário, ele se organiza. Acabe, ele envia mensageiros, ele reúne, então, os profetas, eles são juntados lá no Monte Carmelo, é feito o acordo conforme Elias propôs, de fazerem um altar, um sacrifício ao deus Baal, e que ele então respondesse queimando o sacrifício sem eles acenderem, que o sacrifício fosse queimado com fogo, manifestado de uma forma sobrenatural. Também nesse cenário está reunido todo o povo de Israel. Então todas as tribos estavam ali representadas, seus clãs, suas famílias. Essa era uma prática do povo de Israel. Quando eles liam a lei, também no tempo de Moisés, no tempo de Josué, o povo se reunia e eles então se colocavam, um no Monte Ebal e o outro no Monte Gerizim, e eles faziam a leitura da lei, eles respondiam e então decidiam caminhar com Deus e abandonarem os ídolos, a adoração a outros deuses e buscarem a Deus de todo o coração. Um ponto alto que nós percebemos é o capítulo 24 de Josué. Antes do Josué morrer, ele se despede do povo e ele faz esse apelo: decidam hoje a quem vocês querem servir. Se a Deus, então abandonem todos os deuses. Se os deuses cananeus, então continuem como está. E o povo então respondeu numa voz, unidos: longe de nós abandonarmos o Deus que nos tirou da terra do Egito, passou-nos pelo deserto, nos deu a terra prometida. Agora, no tempo de Acabe, ele introduziu toda essa adoração, o culto, o sacrifício ao deus Baal, que era o deus dos cananeus de Tiro e Sidom, que era a terra da onde procedia a mulher de Acabe, a Jezabel. E não foi apenas o Acabe e os profetas, mas eles acabaram também levando o povo, a fé do povo, a adoração do povo ao deus Baal. E nesse momento o povo todo está reunido e existe essa expectativa. Os profetas de Baal então acabam organizando o seu sacrifício a Baal, e daí chega também o momento do Elias fazer o seu altar a Deus, ao Deus de Israel, e também o seu sacrifício. Vejam que nesse cenário, o versículo 21, ele traz um apelo, onde
Elias pergunta para o povo assim: até quando vocês querem... o Almeida ele usa aqui uma palavra: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. O povo está oscilando. Eles não sabem o que eles querem, nem o que eles precisam. Falta aquela decisão, aquela convicção de saberem, não, Deus, o Deus de Israel, de fato é Deus. Então, depois desse cenário, os versículos 22 até o versículo 40, nós vemos esse acontecido entre Deus e Baal, entre os profetas de Baal e também o profeta Isaías. Eles então preparam o sacrifício e eles começam a invocar o Deus Baal. O Deus Baal, ele era considerado o Deus Sol, e ele também era visto como o Deus que galopeava nos trovões e nos relâmpagos. E os profetas de Baal então fazem todo esse ritual que eles sempre faziam, preparar o sacrifício, invocar Baal. No entanto, eles percebem que não tem nenhuma resposta. Quando chega até por volta do meio-dia, lá no versículo 27, o Elias então faz esse apelo, que talvez eles devessem gritar mais alto, que talvez eles devessem fazer alguma manifestação, porque Baal talvez tenha se esquecido, esteja longe, ou esteja dormindo, e eles se mutilavam, se cortavam, eles inclusive faziam derramamento de sangue. E tudo isso não fez com que Baal respondesse: nada aconteceu. E nesse momento, então, chegou a vez do Elias. O Elias, ele toma 12 pedras, que são a representação das 12 tribos de Israel. Ele faz o sacrifício e nós percebemos que é justamente no horário onde se fazia a oferta de manjares. A oferta de manjares eram produtos que constituíam a principal alimentação do país. Por exemplo, farinha, azeite, cereais, vinho, sal e incenso. Eram apresentados diante do Senhor, e a parte que era queimada, ela simbolizava um aroma, um cheiro agradável a Deus. Então foi o momento que Israel tinha para fazerem o sacrifício, que era a hora do sacrifício. Se lermos o texto, os profetas de Baal também faziam todo o ritual até esse horário. E nesse horário, que era o horário do sacrifício, o Elias ele restitui o altar a Deus, ao Deus de Israel, que ele estava em ruínas, e ele então faz o sacrifício, prepara todas as coisas, e aí aparece a oração do Elias. Vejam que é uma oração conforme o israelita ele invocava a Deus. No versículo 36, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. O profeta Elias, ele não apenas aqui quer manifestar o poder de Deus, de fazer algo extraordinário, um milagre. O profeta Isaías aqui quer que o povo reconheça quem é Deus, que de fato Baal não é Deus, mas Deus, ele é o Deus de Israel, que tem uma história com Israel, e que eles conheçam quem é Deus, o busquem e o sigam de todo o coração. E quando Isaías faz essa oração, parece que ele nem termina bem essa oração,
cai fogo do céu que consome todo o sacrifício, todo o altar, inclusive também o sacrifício o altar que os profetas de Baal fizeram. O texto ele também se torna um pouco mais enfático no sentido de jogar água sobre o altar, sobre o sacrifício, que inclusive num valo que eles tinham feito, ele enche de água e toda essa água ela é lambida pelo fogo. Então foi de fato uma manifestação tremenda, como diz o versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e tudo mais. Nesse momento acontece algo muito marcante. O povo então cai com o rosto no chão, eles reconhecem quem é Deus, o adoram, e eles, nesse momento também, acabam vendo a diferença entre os profetas de Baal e o profeta Elias, que tem a palavra do Senhor. O versículo 40, ele é um versículo que talvez, principalmente para nós hoje, também para a pessoa moderna da nossa época, ele é um pouco difícil de entender ou de nós o aceitarmos, porque diz que Elias ele lançou mão sobre todos os profetas, levando eles ali para o vale, para o ribeiro de Quizon, ali matou todos eles. Nós já falamos também na semana passada, no texto anterior, que Jezabel e também Acabe, eles queriam matar o Elias, porque com a morte do profeta também cessa a mensagem do profeta. E nesse momento, o que aconteceu aqui, de colocar um fim em uma prática que vinha acontecendo até aqui. A Bíblia Shed faz uma anotação, uma referência, dizendo que existem 3 aspectos que esse versículo tenta colocar. Primeira, vingava a morte dos profetas do Senhor. Como os profetas de Baal estavam por trás da morte de todos os profetas do Senhor, aconteceu aqui a vingança. Segundo, era o cumprimento do juízo de Deus contra os falsos profetas, porque eles afinal já tinham enganado muitas pessoas e por isso também eles foram aniquilados, era o juízo de Deus sobre eles. E como também nós, olhando para o livro de Reis, é a antiga aliança, onde era uma época de guerras. E o que aconteceu aqui, uma guerra, segundo essa nota, uma guerra autêntica, por causa dos servos de Baal contra o Deus de Israel e os seus seguidores. Essa então é a primeira parte. A segunda parte nós vemos a oração de Elias. O Elias ele aconselha o Acabe para que ele vá, que ele coma, que ele beba, que ele então se restitua. O Elias então sobe ao monte para fazer a oração pela chuva. O servo que acompanha o Elias vai uma vez atrás da outra olhar se a chuva está vindo. Enquanto isso, o profeta Elias faz a sua oração. Depois da 7ª vez, o servo do profeta Elias então diz que está se levantando no mar Mediterrâneo uma nuvem e que a chuva está vindo. O Acabe então apressadamente volta para Jezreel, que era uma cidade bem importante, onde possivelmente o Acabe tinha uma casa, tipo uma casa de férias, porque a capital era Samaria. Do Monte Carmelo até Jezreel dava 24 quilômetros. E o Elias, até no versículo 46, diz que ele cingiu os lombos, ele saiu correndo para chegar junto ou estar à frente de Acabe
a hora que eles chegassem em Jezreel. Então, humanamente falando, a gente pergunta como é que o Elias pôde tão apressadamente correr para chegar junto com Acabe em Jezreel. Então, até mostra como Deus conduziu de uma forma sobrenatural, ou dando as forças para Elias chegar junto com o Acabe. Então, essa assim é uma visão rápida do nosso texto, olhando o que o texto diz e também algumas coisas do que significa. E nós temos as nossas perguntas. Se tiver outras perguntas também, nós podemos, então, de alguma forma, sempre nos comunicar. A primeira pergunta é como nós responderíamos ou respondemos à pergunta: até quando cocheareis, oscilareis entre dois pensamentos? No versículo 21, o profeta ele reúne o povo, ele reúne os profetas de Baal, e a pergunta que ele faz: até quando? O povo tinha um coração dividido entre Deus e Baal. Eles não chegaram mais a perceber a diferença, o quanto eles tinham se afastado de Deus, o quanto eles estavam enterrados dentro da idolatria de sua época. E a pergunta para nós é: até quando? Se nós fôssemos para responder, né? Até quando? Lembrando em João 6, quando Jesus fez a multiplicação dos pães e muitas pessoas viram o milagre, uma grande multidão acompanhou Jesus. E ele disse para as pessoas que o ouviam que seguir Jesus significa tomar a sua cruz, seguir em obediência, não apenas de aparência, e viver uma vida onde se vive de milagres. Ele chamou a atenção para seguir com fé e obediência, poder colocar Deus e o reino de Deus em primeiro lugar. E muitas pessoas abandonam a presença de Jesus, ficando apenas os 12. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês também querem abandonar? Querem seguir a maioria? E o Pedro, então, de uma forma muito rápida e clara, diz assim: Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra da vida e da vida eterna. Foi um momento diferente, mas aqui com o Elias, nós percebemos que ele coloca o povo diante dessa realidade. E Tiago, capítulo 1, versículo 6, também faz essa afirmação, esse questionamento de não sermos, da igreja não ser como as ondas do mar agitadas pelo vento, vivendo em dúvida, vivendo indiferente, vivendo em cima do muro. O Caminho e Testemunho, escrito pelo Daniel Schwartz, ele até faz uma afirmação: em cima do muro não é uma decisão. Em cima do muro nós estamos de uma forma natural. Nossa natureza humana, que nós herdamos de Adão, ela já é uma vida em cima do muro, indecisa, ou já caída, propensa para o pecado e para o mal. E por isso precisa de uma decisão, de uma escolha, que também o povo de Israel faz aqui. Até quando? Sempre é essa pergunta, porque nós também caímos em armadilhas e facilmente temos um coração, um pensamento dividido. Agora, na época de Elias, na antiga aliança, foi o sacrifício que Elias fez. Para nós hoje, não precisamos mais desse sacrifício, porque nós temos o sacrifício de Jesus na cruz, que divide entre o que é e o que não é. Quem aceita, quem crê, e daquele que rejeita, fica indiferente ou fica em cima do muro. E a palavra de Deus, ela nos convida, como Elias aqui faz essa pergunta, que requer uma resposta. Da mesma forma também, nós
somos chamados a não oscilarmos, não cochearmos, não estarmos divididos, mas podermos ter uma decisão para Deus, caminhar com Ele e seguirmos no caminho dele em obediência. Talvez, se lembrarmos de Josué 24, Josué teve essa afirmação: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão, nesse momento, Josué 24, também o povo disse: longe de nós abandonarmos a Deus. Antes nós abandonaremos os ídolos. Segunda pergunta: como nós, pessoas de fé em Jesus e igreja, enfrentamos o sincretismo hoje, a religiosidade e o cientificismo? Talvez hoje nossa realidade ela é um pouco diferente do que na época de Elias. No entanto, nós como pessoas que creem em Jesus, que buscam uma vida com Jesus, como igreja, estamos numa época também no meio de um sincretismo, onde existe uma mistura de cultura, religiosidade, necessidades, onde nós corremos atrás de tantas coisas e muitas vezes Deus, a palavra de Deus, é apenas um complemento e nós estamos meio que em cima do muro ou divididos. Então também é uma religiosidade onde nós criamos os nossos ídolos. E nessa questão nós vemos também o cientificismo, o conhecimento, o saber, a ciência, a própria medicina, o sistema financeiro, econômico. Nós temos tantos caminhos que para nós são caminhos fáceis e facilmente nós seguimos num caminho que nós projetamos. E a pergunta nós perguntamos para Deus, ou como é que nós enfrentamos o nosso momento hoje, no meio de tanta preocupação que a gente tem. Esse sempre é um grande desafio. E eu creio como Elias, aqui também, ele se colocou diante de Deus e colocou Deus diante da realidade e também a presença de Deus. Não com fórmulas. Talvez os profetas de Baal esgotaram todas as formas e fórmulas que tinham. Agora, para o Elias, nós percebemos duas coisas, conforme a palavra do Senhor e a oração. Eu creio que também diante do sincretismo, diante da religiosidade e cientificismo, nós precisamos estudar a palavra de Deus para ver o que ela diz, estarmos em oração para percebermos e de podermos dizer, se nós estamos oscilando, em dúvida, estamos nos apegando a outras coisas, que seja até hoje, mas a partir de hoje, nós podemos dizer, nós queremos seguir Deus, que fez essa revelação através de Jesus Cristo, que morreu na cruz, que fez o sacrifício por nós, para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Essa é o caminho, como Jesus disse, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João 14:6. Uma terceira pergunta que eu gostaria de deixar. Nós cremos que quando anunciamos a palavra e fazemos a oração, é Deus quem age? O que mudaria? Às vezes nós oramos, fazemos nossa oração e de alguma forma lemos, estudamos a palavra, participamos também do culto, a pregação, porque por medo ou por qualquer motivação. Agora, quando nós fazemos a nossa oração e falamos a palavra de Deus, será que nós cremos como Elias, que diante dessa realidade disse conforme a palavra do Senhor, e ele anunciou, e Deus se manifestou. Ele fez a oração e Deus enviou a chuva. Às vezes eu paro para pensar dessa grandeza
da palavra de Deus quando nós anunciamos é Deus falando. Quando nós oramos, nós não fazemos nossa oração para um capricho nosso, para que Deus nos ouça, né? Então, muitas vezes, quando nós oramos, não muda muita coisa ao nosso redor. Mas o que muda completamente é nossa visão, nosso pensamento, nossa percepção, nossa atitude. E a partir da nossa atitude diferente, acontecem transformações que nós ficamos admirados da forma como Deus age. Então, nosso texto seria até aqui hoje, para nós pensarmos. E se tivermos dúvidas, nós podemos usar o chat, podemos usar o WhatsApp, ou também, de alguma forma, a gente poder esclarecer nossas dúvidas. Mas, acima de tudo, também na nossa época, se nós a definirmos como sincretismo, uma mistura de cultura, de religiosidade, de cientificismo dessa época moderna, eu creio que descobrir e viver a palavra de Deus, o sacrifício que no Monte Carmelo na época foi tão decisivo para revelar quem é Deus, para nós muito mais claro, muito mais impactante é o sacrifício que Jesus fez na cruz, que foi em nosso lugar por nós, para a nossa salvação. Então vamos anunciar a palavra de Deus, vamos fazer nossa oração de uma forma convencida pelo Espírito Santo de que é isso. E de nós também não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas de buscarmos Deus, quem de fato é Deus. Se nós formos para dizer até quando cocheareis, oscilareis, estáis divididos ou em cima do muro, que a gente diga que seja até hoje, mas a partir de hoje é diferente. Fazemos uma oração? Obrigado, querido Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos dê o entendimento, também o poder de anunciar a tua palavra, de buscar-te de todo o coração. E também na nossa oração, de não fazermos a oração conforme aquilo que a gente quer, para nós podermos, de alguma forma, promover mudanças que fazem bem para nós. Mas que estejamos abertos para tu te revelares como Deus, nós te buscarmos e crermos que tu és o único sobre o céu, sobre a terra, e tu és eterno. Obrigado que tu perdoas o nosso pecado, tu nos dás a chance de podermos te conhecer e te buscar de todo o coração. Obrigado que nessa certeza e nessa fé podemos também entregar nossa vida, nossa casa, nossa família. Podemos entregar tudo em tuas mãos e saber que tu ages com poder, como foi nos dias de Elias, onde se manifestou no sacrifício que tu és Deus. Assim tu te manifestaste também no sacrifício de Jesus na cruz. E tu também ouviste a oração de Elias e derramaste chuva. Nessa certeza queremos fazer a nossa oração e saber que tu derramas sobre nós chuvas de bênção. Por isso nós agradecemos a ti, querido Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos guarde e abençoe. Aqui fica o nosso abraço e até a próxima.